Boa noite a todas, todes e todos. Vamos dar continuidade à programação do primeiro Festival Literário Internacional de Paracatu, FLI Paracatu, um patrocínio da Kim Ross, via Lei Rouanet do Ministério da Cultura, com apoio da Prefeitura Municipal de Paracatu, Paróquia Santo Antônio e Projeto Portinari. Além do público presente, cumprimentamos a todos e a todas que estão nos assistindo em todo o mundo pelo YouTube do FLI Paracatu. Temos o prazer de convidar a Conceição Evaristo e Eliana Alves Cruz. Mais um aplauso, gente, por favor. Eu sou Calila das Mercês e vou estar aqui essa noite com vocês, tendo o prazer de escutar as nossas convidadas. Eu gostaria de começar também agradecendo o convite, ao Afonso, a toda a organização da FLI Paracatu, parabenizar todos os envolvidos e cumprimentar e agradecer desde já aos intérpretes de Libras, que possibilitam que as nossas palavras e dizeres durante todo o evento possam circular para mais pessoas. Queria cumprimentar todas as escritoras e escritores do evento, os curadores, as autoridades, e também gostaria de saudar, com uma salva de palmas, a nossa alodê Lídia Garcia, que está aqui presente. Foi a primeira professora de música, da rede pública do Distrito Federal. Para quem não sabe, procure conhecer. E dizer a vocês, E dizer para vocês, da honra e, ao mesmo tempo, do desafio de estar aqui junto a duas escritoras, artistas das palavras, que tanto admiro, que tanto admiramos, vou falar assim porque eu acredito, e que são referências para todos nós, para toda a comunidade e para todos os leitores e artistas. Enquanto a Conceição abre o presente que Dona Lídia Garcia, a bênção, Dona Lídia. Boa noite a todos, todas e todos. Boa noite. Desculpe quebrar o protocolo, mas Conceição Evaristo é uma amiga nossa de família, da família Garcia, e hoje eu trouxe para ela colocar na Casa da Escrevivência essas mãos negras, um trabalho feito por minha filha, que não está mais conosco, Mali Garcia, todo em tecido africano. São as mãos das escritoras negras. Eu falei do desafio de estar aqui, Vocês estão vendo, A gente só está começando. E eu queria falar, E tá bem. Eu estava falando da emoção, de estar aqui junto a elas duas. A gente já começou saudando Dona Lídia, nosso máximo respeito. E também queria aproveitar esse momento para cumprimentar a escritora Bernadette Damasceno, Benedita Damasceno, escritora da cidade. A quem devemos todo respeito. Olha, já chegando as informações aqui, tá vendo? Temos também a presença aqui da Lívia Santana Vaz, nossos cumprimentos. Muito obrigada pela sua presença. Todo mundo aí ligado nas notícias. Bem, estou aqui do lado da Conceição, da Eliana, escritoras que marcam a tradição, que enfatizam
a literatura brasileira que narra Brasis. Brasis com palavras ditas, inscritas e escritas com gestos, estéticas, poeses, presenças. Se tem confluências, se tem diferenças, literatura que tem cor, como todas têm, e tem fundamento, raiz, sabe? Raízes. Talvez aqui, te lendo vocês, eu acreditei na força das palavras, e cá estamos, neste nosso encontro. Se água de Barrela, nós, somos abraçadas por essa família com novelos na Bahia, que se torna nossa Eliana. Em Olhos d'Água, eu leio contos que têm tantos galhos e águas e terra, Conceição. Talvez aí, te lendo vocês, eu acreditei na força das palavras. E daí vocês nos embalam com suas obras, com o nome de tantas mulheres insubmissas, com tantas reexistências. Me lembrou Yasmin, uma escritora, hoje à tarde. Quando li Becos da Memória, pensei tanto nas travessias, caminhadas, no mover-se de desde sempre do nosso povo. Jornada que em Cais do Valongo sentimos tanto. Esta fabulação que você escava para nos recordar dos nossos que jamais esquecemos. E se eles combinaram de nos matar? De novo. E se eles combinaram de nos matar? Nós combinamos de não morrer. Bem, daí temos A Vestida, livro premiado, Solitária, O Desenho do Mundo e Nada Digo que em Ti Não Veja, as obras da Eliana Alves Cruz. Ponciá Vicêncio, Poemas da Recordação e Outros Movimentos, Canção para Ninar Menino Grande. Ancestralidade e decolonialidade é o tema desta mesa, né? E temos aqui a Eliana Alves Cruz, mais uma vez, a Conceição Evaristo, homenageada nesta edição da Fliparacatu. E eu vou começar já com uma provocação. Lendo as obras de vocês, fica mais evidente que a literatura pode mostrar outras perspectivas, que a história e até outros espaços de artes, de diferentes segmentos, deixaram por muito tempo ecoar lacunas. Na literatura de vocês ecoam elementos, ou como estou em Minas Gerais, né, eu vou usar um termo que a Conceição sempre usa, ecoam substância, né? Tem uma substância necessária para a construção do imaginário. Gostaria que vocês comentassem a respeito, né, sobre esse fazer literário e a conexão com a ancestralidade. Aí eu gostaria de começar passando a palavra para você, Conceição. Aí, ó, para a Eliana. Então, ela quem manda, viu, gente? Eu sabia que eu ia começar, a Conceição não gosta de começar. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, ver essa plateia cheia. Isso é muito emocionante, isso demonstra um momento muito especial de Brasil que estamos vivendo. Um momento em que temos 3 mulheres negras de 3 gerações diferentes, escrevendo, produzindo literatura, fabulando sobre um Brasil que não vimos, ou que vimos, mas não sabíamos que tínhamos visto. Então, eu acho que é um pouco sobre isso que a gente escreve. Eu tenho um livro chamado Nada Digo de Ti que em Ti Não Veja, e ele se passa no caminho do ouro, né? Ele começa no Rio e vem para Minas, e tem toda uma aventura, acontecem 1 milhão de coisas no livro. E, pesquisando para esse livro, eu mergulhei um pouco, né, nessa mineiridade, no jeito mineiro de ser, e nesses pertencimentos que passam pela africanidade, passam pelo catolicismo, que passam pelos ritos todos misturados, que passam por um Brasil que a gente gosta de visitar como turistas, mas que a gente esquece de visitar no nosso pertencimento. O que a gente tem desse Brasil? O que a gente guarda, de bom e de ruim, né? Quando se fala em colonialidade, Brasil-colônia, a gente tem sobrevidas do Brasil-colônia muito latentes,
muito explícitas ainda no nosso dia a dia, na nossa vida, na vida pública e privada. A nossa política ainda é contaminada por muita coisa do Brasil colônia, do Brasil império, e a nossa vida privada, particular, o nosso miudinho do dia a dia também. A gente reproduz uma série de coisas, uma série de questões, e a literatura é um lugar onde eu, pelo menos, consegui pensar sobre isso, mas imaginando um passado que me norteasse para o futuro. Então, eu escrevi, para quem não está muito familiarizado, né, com a minha escrita, eu comecei na literatura com Água de Barrela, que é um livro que fala da minha ancestralidade mesmo, né, a minha família. É uma saga que narra a história da minha família desde a metade do século XIX até o século XX, quando eu terminei de escrever o livro. E a minha vida é antes e depois desse livro. E, quando eu olho para trás, eu vejo que eu estava caminhando sobre a terra sem saber quem eu era. Eu estava caminhando sem rumo. Quando eu olho o tempo que eu caminhei sem rumo, porque eu desconhecia todo aquele passado, eu me sinto... É um pouco assustador, mas, ao mesmo tempo, eu me vejo como um instrumento para que outras pessoas descubram isso mais cedo, para que outras pessoas consigam se localizar, tenham o seu GPS no planeta Terra adiantado, né, acelerado. E eu acho que essa formação aqui é uma prova de que esse relógio do tempo deu uma acelerada. Esse momento da literatura, esse momento em que estamos celebrando a ancestralidade, que estamos reconhecendo nossos pertencimentos, estamos nos respeitando. A gente se respeita, acima de tudo. A gente não somos as mesmas pessoas, somos 3 mulheres com origens diferentes, com pensamentos diferentes, mas a gente se respeita e a gente se complementa nessa diferença também. Porque eu acho que a literatura é o espaço de se ver e é o espaço também de se olhar, se reconhecer pela oposição. Quando você lê um personagem que não é você, você também se reconhece. Quando você escreve sobre um personagem que não é você, que não toca a sua intimidade, ou você também se reconhece. Então, é tudo muito mágico, é tudo muito, muito bonito, e eu, particularmente, sinto essa ancestralidade, assim, ela fala comigo. E ela fala comigo porque eu me coloquei aberta para escutar, porque eu abri os meus ouvidos e os meus sentidos para escutar. Então, eu vejo que, quando eu começo a escrever uma história, tudo me induz para ela. Eu começo a ver, como eu estou com os sentidos abertos, eu começo a captar, eu começo a ver esses personagens em falas das pessoas, em modos no modo como elas agem, em acontecimentos do dia a dia, e eu começo a coletar. É como se a gente estivesse caçando umas borboletas, né? E eu começo a coletar e transformar aquilo em palavras. Então, é interessante, porque as pessoas leem o livro e dizem assim: nossa, parecia que eu estava lá. Parecia não, você estava lá. Você estava lá porque todos e todas estamos conectados e conectadas, queiramos ou não. Queiramos ou não, estamos conectados. As experiências familiares minhas não são só minhas, são de um Brasil inteiro que demorou muito para entender a sua própria ancestralidade, as suas origens, para olhar para trás e não olhar tudo o que passou como um demérito. A Léa Garcia, aliás, Léa Garcia, presente. Uma salva de palmas para a Léa Garcia, que nos deixou recentemente. A Léa Garcia falava sobre interpretar escravizados, escravizadas. Ele disse, mas a vergonha não é interpretar o escravizado, a vergonha é interpretar o colonizador, o escravizador, né? E isso, quando a gente escreve, fica muito evidente. Fica muito evidente. E eu acho que ainda tem muita coisa para a gente falar sobre esse passado, né? Ainda tem muita coisa para a gente trazer, não apenas na chave da escravidão, mas na chave das nossas potencialidades que não foram reconhecidas, que não foram devidamente sublinhadas.
nós tivemos engenheiros, nós tivemos artistas, nós tivemos músicos, nós tivemos matemáticos, nós tivemos cientistas que são completamente desconhecidos do nosso país. Não há como ter um povo com autoestima se a gente não se reconhece no nosso passado, com as coisas que a gente construiu, que são genuínas nossas, se a gente não reconhece o valor intelectual e construtor que a gente tem. E eu acho que a literatura tem um papel aí, tem um papel a desempenhar nessa fabulação e nessa reconstrução. Na verdade, não é nem reconstrução, né, gente? Eu acho que a gente está construindo outro país. É preciso demolir determinadas coisas, né? É preciso colocar abaixo determinadas formas de pensamento que aprisionam, determinadas atitudes que matam literalmente. E aí, nossa Yala da Bahia, né? Mais uma presença que a gente precisa evocar. Essa vida sacrificada pelo quê? Né? Pelo que foi discutido na mesa anterior. Pela terra, pela ganância da terra, pelas riquezas da terra. Isso tudo está conectado. Isso tudo faz parte da nossa vida, da nossa ancestralidade e da nossa escrita. Passo a palavra aqui para a Conceição. Boa noite a todas as pessoas presentes. Na verdade, eu gosto de dizer boa noite a todas, a todos e a todos. Quero agradecer mais uma vez ao Afonso Borges pelo convite e pela homenagem. Estou assim, super feliz de reencontrar várias pessoas que eu não encontro há anos, escritores, pessoas que eu venho falando só pela internet, e hoje encontrar ao vivo e a cores é muito bom. Eu andei muito reclusa, ainda sou uma pessoa que fiquei com uma paranoia da Covid, então eu ainda tenho, até vocês me desculpem, mas eu ainda tenho uma certa dificuldade de abraçar quando eu estou sem máscara. Quero dizer da minha alegria de estar realmente aqui. Nós temos 3 gerações, como a Eliana falou antes, né? Temos 3 gerações, e aí eu já começo dizendo a nossa frase que temos dito sempre, né? Que o futuro é o futuro é ancestral, né? Os que os nossos ancestrais sonharam, nós estamos realizando. Lídia, que é contemporânea minha, eu tenho a liberdade de chamar Lídia, sem tratá-la de senhora, porque nós temos quase que a mesma idade, mas Lídia também de uma geração que, quando a gente parava para pensar aonde estavam as escritoras negras, ou para pensar aonde estavam as intelectuais negras, era um exercício quase que contar no dedo. E hoje nós temos essas potências, né, tão jovens. Eliana tem idade para ser minha filha, Kalila tem idade para ser minha neta. Então, são os nossos sonhos ancestrais, né, são os nossos passados que estão se presentificando de uma outra forma. E como eu tenho mais de 15 anos, eu me distraí, inclusive, com a fala de Eliana, e esqueci qual foi a pergunta que a Kalila fez. Então, eu preciso que ela repita. Eu perguntei a vocês que vocês comentassem a respeito do fazer literário e a conexão com a ancestralidade. Ah, tá. Bom, eu posso dizer que essa conexão com a ancestralidade, num dado momento na minha obra, ela aconteceu sem eu saber que estava acontecendo. Quando eu percebi que estava acontecendo, já passou a fazer parte da minha escrita, né? Porque a gente vai criando maldade, né? E vai, inclusive, escutando o que os leitores ou o que o texto provoca.
Então, eu acredito que o primeiro texto meu que eu trouxe a ancestralidade, inclusive, como estética para a narrativa, e não sabia, ou sabia, mas não tinha teorizado, não tinha pensado sobre a questão, foi Ponciá Vicêncio. Quando Ponciá Vicêncio passa debaixo do arco-íris e volta aquele temor dela, porque ela cresceu. Quem é aqui de Minas já escutou falar isso várias vezes, né? Que menina que passava debaixo do arco-íris virava menino. E eu fiz esse texto, o livro ficou guardado quase que 8 anos também. E um dia eu estava no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa, e eu vi um arco-íris. Eu fui tomada pelas lembranças de minha infância de arco-íris. E tive uma emoção muito grande, porque foi lá no Rio também que eu descobri que o arco-íris, né, as águas celestes, eram a morada de Oxumaré. Entidade que eu só fui conhecer quando eu chego no Rio de Janeiro, e meu marido era Ogã, e aí eu fui descobrir a riqueza e a narrativa do candomblé. E aí, voltando para Minas, o que me emocionou muito? Porque Mineiro é um estado profundamente católico. Eu fui criada na religião católica, batizada, e fiz tudo que a religião católica manda. E minha família também super católica, mas eu descobri que, atrás desse catolicismo, havia um modo de apropriação das narrativas e dos mitos cristãos, mas que a celebração e a medida de reverenciar esses mitos trazia uma lembrança de uma ancestralidade negra, trazia uma lembrança das culturas africanas. E me lembrei também do que Eduardo Glissant fala, que quando os africanos fazem a travessia, eles não trazem nada, eles só trazem o poder da lembrança. Então, há uma reconstituição dessa memória, e é uma reconstituição que é feita por pedaços, por vestígios. E aí eu comecei a pensar que, por mais que uma religião do dominador, uma religião católica, tivesse feito essa conversão nos sujeitos afrodiaspóricos, em algum momento, alguma coisa vazava. Minha mãe não sabia de Oxumaré, minha mãe não sabia de nada das narrativas africanas, no que diz respeito a uma teogonia negra, né, ou a uma cosmogonia africana. Ela já tinha perdido isso de vista, mas o inconsciente coletivo, ou a memória coletiva, estava ali resguardada. Então, eu acho que é essa ancestralidade que a gente acaba vivendo sem ter consciência disso. E aí, quando Ponciá Vicêncio, quando algumas pessoas começam a ler Ponciá Vicêncio e começam a trazer esses elementos, é que, numa releitura de Ponciá Vicêncio, que eu fui perceber também a presença de Nanã, é que eu fui o texto inteiro é uma procura que a personagem faz, né, buscando a sua ancestralidade, e, no final, fica algo para a gente explicar, que as pessoas perguntam: Ponciá Vicêncio ficou doida? Ponciá Vicêncio se lançou nas águas do rio? Várias perguntas, né? E, para mim, é o momento mais pleno de Ponciá Vicêncio, né? É o momento que ela se encontra, né? É o momento
do encontro dela, da compreensão dela com a ancestralidade. História de leves enganos e parecenças também. São várias histórias que estão ali, são histórias que eu ouvi na minha infância. Tem muita coisa modificada. Uma das histórias que eu ouvi da minha mãe, e eu leio para ela, deu tempo ainda de eu ler para ela, ela falou, mas essa história não é assim, não. Essa história não é assim. Ela não gostou muito do caminho que eu dei, não. Eu falei, não, mãe. Aí eu inventei. Mas é um livro também que, aí já conscientemente, eu busco essas histórias. Porque o que eu entendi? Muitas vezes, os povos dominados, eles precisam criar narrativas como suporte emocional, porque, senão, eles não sobrevivem. Eu me lembro que, quando eu era pequena, e eu escutava a história do negrinho do pastoreio, não sei se vocês se lembram, e, quando o negrinho era jogado no formigueiro, e Nossa Senhora aparecia, né, que era a madrinha dele, aparecia, e o negrinho ressurge, tirando as formigas do corpo. Gente, eu ficava tão feliz. Eu falava, bem feito para o fazendeiro. Ainda bem que Nossa Senhora apareceu. Bom, eu era criança, mas eu precisava desse final, eu precisava desse elemento. Então, algumas histórias que estão em História de Leves Enganos e Parecenças, que não sei como é que chamaria, né? Alguns diriam realismo mágico, outros diriam literatura inóspita, outros diriam realismo mágico, já falei, real maravilhoso. Esqueci o termo que Pepe Tela fala agora, não sei se Pepe Tela fala de um animismo africano. É bom que o Mia Couto está aí, ele vai me dizer como que se classificaria, né? Como alguns críticos literários ou alguns leitores falam. Mas o que eu digo é o seguinte, essa necessidade, essa saída não real, essa invenção que vai além da ficção, ou que é uma ficção num outro lugar, ela tem servido de suporte emocional para determinados povos, né? E é interessante porque, quando nós vemos, por exemplo, esses dias eu estava escutando a história de Mariana, aqui da cidade, Mariana Fidalga. E há um momento, nas versões, uma das versões, há um momento que a Mariana Fidalga escuta uma voz que diz para ela ir cavacar, ir em determinado rio, e aí ela descobre o ouro. Vocês sabem nessa história melhor do que eu. E ela descobre o ouro. Então, são histórias também que são... isso na versão da Mariana Rica, né? E ela consegue o ouro e manda construir aquele cacho de banana e manda para a Dona Maria, rainha de Portugal. A Dona Maria dá o título para ela de Fidalga e ela consegue, então, o direito de entrar na igreja, que é aí essa igreja de Santana. Se a gente for pensar também em Bispo do Rosário também escuta vozes para construir a sua arte. Rosa Maria Exepsíaca também escuta vozes misteriosas, não sei nem como que classifica, para também escrever os seus livros e coisa e tal, para dar uma direção à sua vida. Então, essa fabulação quase em desespero, não, essa fabulação que pode chegar para muitos a raias de uma doença,
de uma doença mental, de um padecimento mental, mas eu começo a pensar que são essas situações, são esses mistérios que permitem que a pessoa viva. É o consolo, é como se fosse o consolo, né? E aí eu acho que isso tudo é o material também que a gente leva para a literatura, né? E que cria, inclusive, até uma outra estética nos nossos textos, né? Cria um outro lugar de fabricação dessa literatura e de significação dessa literatura. Porque é preciso também você ter uma certa consciência desses elementos e saber o que esses elementos significaram como suporte emocional na vida das pessoas, para você entender determinados textos, para você entender determinadas autorias, para você entender determinados sujeitos, para você entender determinadas formas de fazer a arte, que são consideradas artes produzidas através do padecimento mental, e aí eu torno voltar a Bispo do Rosário, né? E eu acho que tem a ver também, tem um dado aí de uma ancestralidade e que nós, afrodiaspóricos, também não conseguimos captar por conta do que for perdido pelo meio do caminho, né? Ficou perdido. Então, esse desejo nosso de retomar e de entender a nossa ancestralidade é um desejo também para nos compor, né? É uma maneira também de nos construir essa dignidade nossa que foi tão machucada, né? Que foi apontada como se nós fôssemos pessoas vazias, como se o continente africano fosse um continente vazio, um continente que não tivesse história. É uma maneira de recompor esse elo perdido, né? Essas nossas histórias. E a literatura é o lugar de reconstrução, de invenção, né? De recuperação, de criação mesmo, de imaginar aquilo que a gente poderia ter sido. Então, eu acho que isso pode ser uma saída estética para os nossos textos. Uma saída estética para nossos textos. Eu queria aproveitar esse gancho que a Conceição coloca e perguntar a elas. É porque, assim, gente, eu fiz essa pausa porque eu acho que deve rolar um estranhamento de eu me referir a Conceição como Conceição, né? Então, eu queria poder falar também disso, né? Conceição é professora, né? Eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com ela no Instituto de Estudos Avançados na USP. E com essa proximidade, né? Ela é catedrática, né? Ela é professora, ela deu uma disciplina que, enfim, aquela disciplina que lança e que acabam as inscrições em 20 minutos. É isso, Conceição Evaristo, né? E essa proximidade fez com que eu pudesse, né, com a autorização dela, a pedido dela, tratá-la dessa forma. Então, algumas pessoas falam, né, que isso não é para qualquer um, né? Eu acho que a Flávia Oliveira falando isso, né? E eu estou, né, utilizando dessa licença, né, desse lugar que me foi passado para me referir a ela dessa forma. Então, pode parecer estranho, pareceu estranho para mim no início, mas é isso, né? A pedido dela, eu trato ela dessa forma, tá? Então, não estranhe, né? Então, voltando aqui, né, ao que eu estava falando, pegando esse gancho, né, da Conceição,
eu queria perguntar a vocês, né, então, escrevivência e fabulação seriam formas de descolonizarmos, de decolonizarmos, de contracolonizarmos? E aí eu uso contracolonizarmos, fazendo referência ao Antônio Bispo dos Santos, né, quando ele nos provoca a pensar, né, que seríamos nós, né, contra tudo que os nossos ancestrais não inventaram em termos de violência, né? Então, queria saber como vocês observam isso, né? Como vocês observam esse diálogo, né, nosso em relação a formas de expressão, né, da escrevivência, da fabulação, da nossa estética, né, imbricado a essa descolonização, contracolonização, né? Essas palavras que tanto nos importam nesse momento, né? Pois então, esses conceitos todos, né, eu acho que estão sendo muito debatidos na academia, e tem que ser mesmo, não são a mesma coisa. Eu acho que... Mas a gente está num lugar de escrita e de criação em que a gente está mergulhado, é como se fosse uma enorme sopa, e nós fôssemos mais um legume dessa grande sopa. Então, a gente está embebido dessa colonização, a gente tem marcas dela no nosso corpo. E o que é uma colonização? O que é colonizar, né? Se vamos imaginar que chegue aqui uma nave alienígena, vou colonizar Paracatu. Então, os caras vão chegar com as culturas deles, com os hábitos, enfim, e vão... Mas, para isso, é preciso o quê? Aniquilar Paracatu e toda a memória, senão você não consegue dominar aquele povo. Então, esse grande processo de apagamento e esquecimento, ele se dá num elástico de tempo enorme e das formas mais sutis e delicadas e sofisticadas possíveis. Isso que Conceição diz do que ficou perdido pelo meio do caminho, eu me recordo quando eu lancei O Crime do Caso Valongo. Tem uma história, né? Eu fiz uma pesquisa e descobri que alguns povos em Moçambique têm um rito de passagem masculino, que é os meninos, né, quando estão na idade de 13, 14 anos, tem um rito de passagem, tem toda uma iniciação. E, nesse rito, fazia parte a feitura de uma peneira. E essa peneira tem muitos significados. Significa prosperidade. A depender de como você deixa essa peneira na casa, ela está comunicando se a mulher está num período fértil, se não está, se a casa está precisando de... Enfim, tem todo um significado, e quem faz essa peneira, quem tece essa peneira é o homem. E eu achei isso tão interessante, né? E aí, um dia, uma menina, num lançamento, virou e falou assim: olha, a minha família, há gerações, tem uma peneira na soleira da porta, e a gente nunca entendeu, aquilo foi passando de pai para filho, de avô para avó, de bisavô para bisavó. Nossa, quando eu li o seu livro, eu falei, a peneira. Né? Então, é uma coisa de uma cultura que a gente deveria saber, porque o Brasil tem muito mais de Moçambique do que de Alemanha, a gente sabe tudo da Alemanha, a gente sabe nada de Moçambique, e que está entranhado no nosso dia a dia. Então, quando a gente vai escrever, eu vi uma fala da Toni Morrison muito interessante, que ela falou assim: precisamos matar aquele homenzinho branco que fica no nosso ombro, quando a gente está escrevendo, olhando tudo que a gente está fazendo e criticando. A gente precisa matar esse cara, né? Porque ele está dentro da sua cabeça dizendo, isso não vale, isso aqui está escrito errado, isso aqui, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele fica te censurando, mas ele está aqui há séculos, né? Ele está aqui há séculos dizendo para a gente o que... E a gente introjetou uma série de coisas. Então, na hora de escrever, eu acho que esse decolonizar é mandar o alienígena um pouco embora, mas eu não sei muito até que ponto, e aí confesso uma limitação, até que ponto isso é possível, né? Porque algumas coisas já estão introjetadas na gente de uma forma
que é um exercício muito difícil. E são coisas muito sutis. Às vezes, uma palavra que você usa. Então, é um aprendizado para o resto da vida. É um aprendizado, é uma volta, né, no caminho. É como se... Não, peraí, eu estou no caminho errado. Aí, para voltar, você tem que dar uma volta enorme, e isso leva tempo. Né? Isso leva tempo. Eu acho que a literatura é uma das formas de encurtar esse tempo, dessa volta, da gente se reconhecer um pouco mais original, um pouco mais de outra visão de mundo, que a gente perdeu pelo caminho. Na hora que eu escrevo, cada vez... Isso é algo, como a Conceição diz, né, a gente vai criando maldade, mas a maldade no sentido de a gente vai ficando atento, alerta para isso. O que antes era inconsciente, quando eu escrevi o Água de Barrela, eu não tinha consciência de uma série de coisas. Né? E ainda mais que foi um livro escrito ao longo de 6 anos. Então, eu fui várias Elianas ao longo desses 6 anos. Cheguei lá no final do livro, uma outra pessoa. E hoje... foi 2016, foi 2015 que ele ganhou o concurso da Palmares. Eu sou outra pessoa completamente. Se eu for sentar para escrever esse livro, eu vou mudar radicalmente tudo. Já andei pensando em fazer isso, mas eu falei, não, ele é um testemunho do meu momento, da minha história, do meu tempo. Não vou mudar, deixa ali, deixa ali. Aí, eu estou pensando em escrever uma sequência, fazer dele uma trilogia. Eu já olho voltei na pesquisa em alguns personagens. E está sendo uma experiência absolutamente incrível, porque, com a mulher que eu sou hoje, com tudo que eu já li, de todos os autores que estão aqui, de Conceição, de uma série de coisas, como eu olho aquela história de uma outra maneira e como eu já consegui um pouco sair dessa sopa, né, em que estamos submersos. Mas ela ainda está lá, e eu tenho que ficar atenta, porque são armadilhas, né? São armadilhas que a gente cai, são armadilhas da linguagem, são armadilhas do texto. E eu acho que a gente fala, sabe, gente, de coisas infinitamente maiores do que a mídia, às vezes, fala sobre nós. Né? Porque é o texto de autoras negras que falam sobre o racismo e a escravidão. A gente não fala só disso, a gente fala de uma coletividade, a gente fala de um pertencimento ancestral de amor, de uma rede de proteção muito grande. A gente ensina como sobreviver na selva, porque a gente vive num país que quer nos matar. E a Bernadette morreu assassinada, ela abriu a porta para o executor dela e levou 12 tiros no rosto. 2023. Semana retrasada. Eu preciso trazer isso aqui, porque a gente vem ensinando ao Brasil como sobreviver neste ambiente. Neste ambiente. Então, isso tudo está lá. Para muito além. A gente vem falando de educação, sobre como passar para outras gerações essas coisas que a gente não quer que se perca pelo caminho, como deixar para essas gerações isso. Então, tem tanta coisa ali, sabe? Hoje se fala muito de masculinidade, por exemplo, vim com o Renato Nogueira falando sobre isso no caminho para cá. Masculinidade negra, o que é ser homem, o que é ser mulher. Tantas coisas estão ali dentro, mas tantas e tantas e tantas. E aí, a gente fica com o olho viciado. É a história da escravidão. É a história do sofrimento. É a história... Isso é um vício, isso é a colonização. É isso que faz a colonização. Tira o seu olhar de toda essa potência. Eu escrevi uma história de 7 gerações da minha família que sofreram o diabo para hoje estar aqui. Mas é uma história de amor. E uma pessoa veio me dizer e pensou assim, o livro tem 170 anos assim, de história. O cara pegou um personagem lá no meio e falou assim, uma passagem que acontece lá no meio da história, falou assim, está vendo? Você está dizendo que negros também são racistas. Eu falei, cara, eu estou dizendo que essa pessoa que teve essa atitude, ela está tendo um efeito colateral do racismo. Isso é um efeito colateral. E o livro não é sobre isso. Pelo amor de Deus, eu estou falando de uma família construída por 7 gerações de pessoas com sede de educação, com sede de instrução, com sede de vida. E você vem me dizer que o livro é sobre isso? Então, eu acho que isso também é descolonizar, né?
é quando a gente senta para ler uma história, ou quando a gente olha para a nossa própria história, e entende do que, afinal, a gente está falando. Né? É óbvio que todas as coisas que passamos no passado histórico do Brasil estão lá, claro, tem que estar, né? Faz parte, infelizmente. Mas não é exatamente sobre isso. Então, eu acho que tirar esse homenzinho que a Toni Morrison, brincando, né, falou, é uma tarefa do dia a dia, porque, para além de ser escritor ou escritora, ou estar escrevendo alguma coisa, isso norteia os nossos passos. E aí é uma coisa para as mulheres, de um modo geral, independente de serem mulheres negras. É uma coisa que norteia os nossos passos. A gente se olha no espelho, será que eu devo sair com essa roupa? Nossa, eu adorei, mas será que eu devo? Esse será que eu devo? Quem é que está falando para mim, será que eu devo? Quem é que está perguntando? É você mesma? Não é. Não é. Meu pai olhava para mim e falava assim, isso está legal? Né? Ele me olhava de cima e embaixo, isso está legal? Eu, às vezes, achava que estava muito legal, mas ele achava que não estava, e aí eu voltava e trocava de roupa. Então, são essas coisas, né, que a gente vai perpetuando e a gente vai naturalizando. Eu acho que a colonização mais violenta é essa, é aquela em que a gente vê tudo tão natural que você não vê, vira paisagem. E escrever é esse ato, às vezes, um pouco dolorido, de tirar a casca disso que a gente naturalizou e ver, afinal de contas, qual é a roupa que eu queria usar. Vou botar aqui. Onde eu queria estar? Vou botar aqui. O que eu acho dessa... Eu vou botar aqui. Fazer que nem Carolina, né? Vou botar você no meu livro. A Carolina ameaçava as pessoas com o livro. Vou botar você no meu livro. Olha, Kalila fez uma provocação que é um seminário, gente. Um seminário não dá para falar... Quando Kalila, nesse instante, ela opta, ela diz decolonial, mas ela opta para falar o contracolonial, baseado em texto do Antônio Bispo. O que fica para a gente também, a gente tem discutido muitas coisas, inclusive o próprio conceito de escrevivência, que não dá para discutir aqui, seria um curso, né, esse que nós estamos fazendo lá na USP. Mas o que eu poderia dizer de antemão é que escrevivência ela está se construindo, ou ela se constrói a partir de produzir uma escrita que traz a experiência das comunidades negras. E eu não penso agora só numa comunidade negra brasileira, porque quando pesquisadores estudam textos de Geni de Guimarães, com texto de Toni Morrison ou de Alice Walker, ou estudam meus textos com Alice Walker ou com Teresa Cárdenas, de Cuba, né? Nós temos tido a oportunidade de ver vários estudos, várias pesquisas, e aí, quando o bispo fala, né, dessa posição contra colonial, e ele está pensando também, me parece que é um texto que aponta para a colonialidade, né, e que tem uma produção literária, que é uma produção marcada por uma autoria negra, e também a gente lê essa produção marcada por uma autoria de mulheres, por uma autoria de sujeitos indígenas, mas nós estamos muito mais... Esse recorte, para a gente, é o recorte dentro da autoria negra, que é o recorte que a gente conhece de perto, pela vivência e pela produção.
essa contracolonialidade ou decolonial reivindica um exercício de uma literatura ou de uma fabulação que destoa ou que muitas vezes se torna até incompreensível de fabulações ou de críticas dentro da própria literatura brasileira. E para mim, a grande questão não é, por exemplo, se colocar que a literatura, que a autoria negra só escreve memória. Já ouvimos isso também. A autoria negra só escreve memória. Pedro Nava é considerado o grande memorialista brasileiro. Para mim, a questão é pensar que há várias memórias na sociedade brasileira. Pedro Nava escreveu memórias. Cuti pode escrever memórias. Márcio Barbosa pode escrever memórias. Jefferson Tenório pode escrever memórias. Então, o que me incomoda um pouco é pensar também quem tem direito à memória. Quem tem direito à memória? Só determinadas categorias sociais? Só o homem branco tem direito de registrar as memórias dele, as mulheres não têm direito de registrar as memórias, as mulheres negras não têm direito de registrar as suas memórias. A quem é dado o direito de fabulação? Então, é uma outra questão também que dá para a gente pensar nessa contra-colonialidade. Essa presença de um paradigma que norteia a arte brasileira em vários sentidos e quer nortear também a literatura. Também, e a escrevivência passa por isso também. É uma escrita que é a partir de dentro. Algumas pessoas perguntam, mas o negro, a autoria negra, é só escrevivência? Quando nós falamos de escrevivência, nós estamos pensando no sentido amplo de produção textual. Até porque, se a escrevivência fosse pensado só a partir da minha experiência de texto, eu teria de ser uma pessoa de 1000 personalidades, porque eu teria que ter vivido a experiência de Maria em Becos da Memória, eu teria que ser o Titotó, eu teria que ser cada mulher de Insubmissas Lágrimas de Mulheres, eu teria de ser cada personagem de Olhos d'Água. Então, há uma maneira também de reduzir aquilo que nós queremos falar. Há uma maneira de reduzir também o que nós pensamos. Como que o que a gente quisesse falar, o que nós pensamos, tivesse de ter ou de seguir um paradigma eurocêntrico. Também pensar essa colonialidade proposta pelo Antônio Bispo, esse pensamento decolonial, para mim é mais fácil falar o decolonial, essa visão decolonial ou contracolonial do Antônio Bispo, reivindica uma coisa também importantíssima, que escrevivência traz no bojo também, o direito de nos significar, o direito de significar os nossos textos. Isso não quer dizer que cada leitor não vai ler o texto e não vai significar o texto, porque nós carregamos também para as nossas leituras as nossas experiências.
Assim como nós carregamos para a escrita as nossas experiências, né? E a nossa própria interpretação de texto, ela muda. Eu posso ler um texto 10 anos atrás e 20 anos depois eu ter uma outra interpretação desse texto. Mas o direito também é de nos significar. E aí a escrevivência traz, né, esse aspecto também. E quando nós falamos no direito de nos significar, nós queremos levar para os nossos textos suporte de interpretação que venha também das culturas africanas e das culturas afro-brasileiras. É muito bom ler um texto interpretando, decodificando aquele texto através de um mito grego, de um mito romano. Por que não pode ser muito bom também ler um texto, fazer a interpretação desse texto com o mito africano, tendo esse mito africano como suporte de ampliação, de leitura desse texto, tendo uma narrativa indígena como ampliação de entendimento desse texto? Por que a significação, a interpretação de um texto tem que ser pautada em experiências ou em narrativas só europeias? E aí, nesse aspecto da escrevivência, a gente tem discutido muito, inclusive lá no curso na USP, é que escrevivência pode ser confundida com autoficção. Aí eu tenho dito, pode ler, até a 5ª página você lê como autoficção. Pode, a escrevivência pode ser lida como um texto como escrita de si? Pode, vai lendo como escrita de si. Até a 5ª página você lê como escrita de si. A escrevivência pode ser lida como escrita narcísica? Pode, vai lendo até a 5ª página, mas chega um momento... acredite não, busque novas interpretações para esse texto. E a interpretação que a gente, pensando, a gente quer levar também para a interpretação desses textos, narrativas africanas. E o que nos chama, o que tem também despertado muito desejo na gente da apreensão desse texto, na ampliação desse conceito, primeiro que, mesmo que o texto comece em primeira pessoa, ele não é um texto que ele se resume, que ele se esgote na primeira pessoa. Nós estamos sempre vendo, um texto, ele pode... O livro que eu mais gosto, para exemplificar isso, é A Cor da Ternura, de Geni Guimarães. Você pode chamar o texto de Geni até de autobiográfico. É uma autobiografia ficcionalizada. E é interessante que ela usa a personagem, ela dá o nome que é dela, Geni, e traz para o texto narrativas familiares. Mas há um momento que o texto vai ganhando um volume que você percebe que não é só a história da família de Geni que está contada ali. Não é só a angústia de Geni, uma menina negra que está lendo ali. E aí você lê Geni com Teresa Cárdenas, Cartas ao Cielo. E por aí a gente vai. Quando me perguntam, escrevivência pode ser... escrevivência é uma escrita narcísica? E aí nós pensamos, quem quiser até ler como uma escrita narcísica, vai lendo até o momento que não dá para pensar mais. Porque o mito de Narciso não explica escrevivência.
ou não explica determinadas autorias. Por quê? Quando a gente pensa numa escrita narcísica, lógico, a primeira narrativa que nos vem à cabeça é justamente o mito de Narciso. O mito de Narciso nos traz Narciso que se encanta com a sua própria imagem e se perde na sua própria imagem, né? Na sua própria imagem. As águas como espelho do rosto de Narciso, e Narciso só vê o seu rosto refletido na água. O que nós pensamos para a escrevivência? Nós pensamos que o mito de Narciso, ou as águas de Narciso, não refletem o nosso rosto. Primeiro, que a nossa beleza não é captada pelo espelho de Narciso. O corpo negro nunca foi uma beleza que coubesse nesse espelho de Narciso. Nós temos espelhos a partir das narrativas africanas que captam o nosso rosto. E aí eu quero ler, nós estamos, né, nos construindo, investigando, lendo, fazendo esse exercício de pensar a escrevivência não como uma escrita narcísica, porque o espelho de Narciso não nos serve. O que nós buscamos para a interpretação desses textos? Ou para pensar o paradigma que a gente poderia ter como produção desse texto? Nós buscamos o espelho de Oxum, porque o espelho de Oxum cabe o nosso rosto. O espelho de Oxum nos potencializa. O espelho de Oxum de Oxum nos potencializa, nos dignifica. E tem mais uma coisa, o espelho de Oxum, o ABB de Oxum, ele é uma arma de guerra. Oxum, segundo a narrativa, né, quando ela se contempla no espelho, ela está vendo o inimigo dela lá atrás também. Ela não está só embevecida com a beleza dela. Ela não se perde na beleza dela, pelo contrário, né, ela se constrói. E quando nós nos miramos no espelho de Oxum e descobrimos a nossa beleza, a nossa dignidade, a nossa potência, nós estamos prontas para acolher a nossa comunidade. Nós não morremos, nós não nos perdemos no espelho de Oxum. Um outro espelho que nos mostra a comunidade é o espelho de Iemanjá. Então, nós estamos prontas para acolher os nossos. Nós saímos da nossa vaidade, se é que a gente chamaria de vaidade, mas nós sairíamos da mesmice de contemplar o nosso corpo para buscar um rosto que nos revela a coletividade. Então, esse também é uma das narrativas que nós estamos buscando para ler escrevivência. E aí a gente distancia de um texto. Esse texto não pode ser compreendido só como uma escrita de si. Então, mais uma vez, esse pensamento contra-colonial do bispo, ou esse pensamento decolonial, que é um pensamento que nos permite buscar modos de significação, sair de uma visão, até de uma visão ontológica mesmo, né? Pensando numa cosmogonia, numa teogonia, numa maneira de estar no mundo, numa maneira de compreensão da vida, numa maneira de compreensão da morte, porque isso vaza nos nossos textos. Mira Alves tem um texto muito bonito, que A Morte de Alice.
está em cadernos negros, que eu não sei qual. É impossível pensar a morte de Alice uma morte segundo uma perspectiva cristã. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam isso. Então, o nosso texto está muito além, como você fala, está muito além de escrever só a história da escravidão, de escrever só a história do racismo. É preciso que percebam que nós estamos falando da história da escravidão, da história do racismo, sim, mas nós estamos falando, como Carolina falou, da angústia humana. Ler Carolina com atenção é perceber que Carolina tinha a pulsão da escrita como qualquer escritor. Escrever para Carolina era o lugar de perdição e de salvação dela, como qualquer escritor. Então, é preciso um olhar atento para entender os nossos textos, porque senão ficam análises muito rasas, né? Muito rasas. E aí, Conceição, só complementando um pouquinho o que você estava dizendo, você estava falando, eu estava pensando, né? Eu tenho uma tia, ela fez esse ano 102 anos, e ela foi a grande fonte de informação para eu escrever a história de 170 anos lá do Água de Barrela. E ela é diagnosticada com esquizofrenia. Quando falou do Antônio Bispo, eu lembrei dela, né? A questão dos adoecimentos mentais. Essa é uma realidade para muitas famílias negras, né? Porque essa realidade dura que eu falei aqui, exemplifiquei, isso enlouquece mesmo, literalmente. As pessoas piram, enlouquecem. E então, a Tia Nunum, quando eu quis escrever, eu fui até ela. E ela me contou um monte de coisas que ela nunca tinha falado para ninguém da família, né? E eu falei, meu Deus, mas vem cá, o que é dela e o que é realmente, o que realmente aconteceu e o que é a imaginação dela? Aí fui conversar com um professor lá da Federal do Recôncavo da Bahia sobre isso, levei algumas coisas, umas informações que ela me passou, e ele falou, não, isso aqui realmente, aqui nessa região tem um lugar assim, assim, assado, e isso aqui procede. Aí, por uma instância, ele virou e falou assim, mas, Eliana, por que é que você está duvidando dela? Por que é que você está nesse lugar arrogante de duvidar dela? Porque é o seguinte, se ela estiver fabulando, você é uma escritora, você é uma romancista. A fabulação dela te interessa. Por quê? Porque a fabulação dela não vem do nada, vem da vida que esta mulher viveu. E que viu coisas que ninguém... Quem tem 102 anos hoje, gente? Ela viu coisas que ninguém aqui viu, né? Então, vem desta vida, a fabulação, o que vocês chamam de enlouquecimento, de sei lá o quê, vem desta vida que viu coisas que ninguém viu. Pelo amor de Deus, senta com ela, pega tudo que você puder, escreve, 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 escreve. Isso mudou a minha percepção com relação às escrevivências, a escrita de si, mudou a minha percepção, minha visão de mundo. A gente sabe que a história é um terreno de disputa, mas a gente não está nessa disputa como alguém que quer colonizar o outro, como alguém que quer conquistar um território. Daqui a 100 anos eu quero que a minha história seja a vencedora, porque a minha história é a verdade. E não é isso, não é sobre isso, né? Nós temos uma história que precisa, entre muitas, que precisa ser contada, que precisa ser... E ela não é necessariamente minha, só minha. Ela é fruto dessa soma toda. Então, quando Tia Nunum conta as histórias dela, ela está contando a história dela, mas ela está contando a história da vizinha dela, ela está contando a história da tia, da bisavó. Ela me trouxe... Tia Nunum é minha tia-avó. Ela me contou coisas da bisavó africana. É uma memória, sabe? E é algo que a gente não pode desprezar. Então, quando a gente limita essa visão, a gente abre mão de uma riqueza enorme que o nosso povo tem, que todas as famílias têm, que todas as pessoas têm. A gente abre mão dessa diversidade histórica. A Saidia Hartman, né, que é a pesquisadora de Colômbia, ela esteve no Brasil, ela tem um conceito chamado fabulação crítica, que também não dá para a gente falar aqui, porque é um seminário.
Mas a fabulação crítica nada mais é do que você olhar a história e pensar, tá, isso aqui exatamente, aconteceu exatamente assim? Não sei, mas poderia acontecer? Poderia. Aquela personagem do Nada Digo de Ti, a protagonista, poderia existir? Poderia. A Poncia Vicêncio poderia existir? Poderia. Sabe? É você fabular, mas com um olhar para a história, para além do que os documentos que são limitados nos dão. É olhar para essas narrativas e para esta forma de contar a vida. Vocês não contavam que vocês iam ter aula sobre fabulação e escrevivência, né? Gente, que sorte a nossa. Muita coisa, né? Eu estou aqui pensando nos espelhos, ainda estou aqui refletida nos espelhos de Oxum e Iemanjá, né? Mas também, assim, deixando aqui ecoar, né, algumas perguntas, né, que a Conceição colocou, né? Quem tem direito à memória, né? Direito de significar, de autossignificar, lugar de perdição e salvação. Eu fico pensando nesse labor, né? Também das escritas e também no processo criativo. Enfim, papo para muito, muito tempo. Mas antes de... a produção já falou que o nosso tempo está acabando, né? E a gente vai ter que encerrar logo menos. Mas antes da gente encerrar, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o processo, resumidamente, né, se possível, que eu gostaria de escutar sobre o processo criativo de vocês, especialmente sobre as duas últimas obras, né? No caso, Canção para Ninar, Menino Grande, né, Conceição, que é um livro que você reedita, e também que você falasse sobre Solitária, né? Que eu acho que traz para a gente muitos elementos de tudo isso que a gente está colocando aqui, em relação à pluriversalidade da nossa comunidade, mas também refletindo sobre essa continuidade, né, Conceição, que tanto você nos faz refletir sobre a importância também da continuidade e de pensar em outras perspectivas, né? Então, por favor. Você quer começar? Pode começar. Falar um pouquinho. Bom, o último livro, diz que é ruim de falar o último, né? O livro mais recente que está aí é... O livro mais recente. Canção para Ninar, Menino Grande. Canção para Ninar, Menino Grande, ela nasce de um remorso que eu tenho em Poncia Vicêncio. Porque Poncia Vicêncio, o marido de Poncia Vicêncio não tem nome. O romance inteiro é o marido de Poncia Vicêncio. E eu fiquei, assim, preocupada com ele, porque, na verdade, no princípio do romance, ele é um homem que comete violência contra a Poncia. Cada vez que ele agride Poncia, eu tinha que parar a escrita para tomar água, para chorar um pouco, e até o momento que ele descobre que ele é tão solitário como Poncia. Quando ele descobre a própria solidão, ele se humaniza, né? Ele se torna amigo de Poncia. Mas eu estava com tanta raiva dele, do passado dele, que eu não consegui criar um nome para ele. E tem mais uma questão, essa na vida prática. Nós sabemos que os homens negros brasileiros, eles são vulneráveis na sociedade brasileira diante dos homens brancos. Não precisa nem de uma explicação. Um homem negro perto de um homem branco, se a polícia chegar, provavelmente o suspeito é o homem negro. Nós entramos, por exemplo, nas escolas de medicina, retratos de homens brancos.
Dificilmente você vê um retrato de homens negros. Entramos nas escolas de direito, a maioria também homens brancos. Dificilmente você vê os homens negros. Então, nós sabemos também da posição do homem negro na sociedade brasileira. Sabemos que hoje a maioria dos jovens que são vítimas da violência, tanto da violência policial como da violência arquitetada entre eles mesmos, são os homens negros. São os jovens negros. Mas, com isso, homens negros que estejam aqui, mas, com isso, eu não estou dizendo que os homens negros não são machistas. Eu não estou dizendo isso, gente, pelo amor de Deus. Porque senão daqui a pouco já está aí no hashtag, no Instagram, que a Conceição falou que os homens negros não são racistas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da vulnerabilidade dos homens negros na sociedade brasileira. E vou trazer uma fala aqui de Luísa Lobo, que o pessoal que está aqui de Brasília conhece muito bem. Numa das conversas com Luísa Lobo, numa mesa de bar, porque não tem lugar melhor para a gente fertilizar as ideias, né? Numa mesa de bar, a Luísa Lobo diz: o único momento que o homem negro se equipara ao homem branco na sociedade brasileira é na hora dele exercer o machismo. Na hora dele exercer o machismo, ele é irmão gêmeo do homem branco. Mas passou dali, ele é aquele irmão caçula, aquele irmão indesejado do homem branco. Então, diante disso, o que eu queria dizer é o seguinte: o dia que o homem negro tomar consciência que ele não é o irmão gêmeo do homem branco, talvez ele faça um exercício profundo de se livrar do machismo dele e se tornar cúmplice de nós. Porque vai ser muito mais fácil homens e mulheres negras nessa sociedade enfrentar o racismo. Mas eu acredito que os homens negros têm jeito. Eu acredito. Então, quando eu escrevi esse livro, já que o marido de Ponciá Vicêncio não tinha nem nome, eu falei, eu vou escrever um livro que eu vou pôr o homem negro no centro da cena, ele vai ser o protagonista, ele vai contar toda a história dele, e comecei a escrever o livro. Mas esse homem negro não deu conta. Quem conta a história dele são as mulheres. Talvez esse homem negro também seja tão dolorido para ele se explicitar que ele não conseguiu. Quem vai contar a história desse homem negro são as mulheres. As 1000 mulheres que ele teve, as namoradas. Mas não vou dar spoiler, porque o final do livro vocês precisam de ler. Eita! Gente de Deus. Boa! Homens e mulheres, brancos e pretos, precisam de ler esse livro. Tá? E eu estou muito interessada nos comentários dos homens. Quero ver como eles se sentem aqui. Tá? Olha lá, hein, gente? Canção para ninar menino grande. Está aí. Então, gente, falando de espelho, naquele livro ali, A Vestida, tem um conto que abre, que é sobre... É uma brincadeira, né?
uma fabulação sobre o mito do Narciso, né? Afinal de contas, o que tem debaixo desse espelho? Será que é só ele, né? Aqui, ó, momento publi. Ganhou o Jabuti do ano passado, vamos botar aqui, né? Chique. Agora, o Solitária. Solitária é o meu romance mais recente, não é o último. É o romance mais recente, não é o último. Por favor. Por favor. E ele é um livro pequeno, as pessoas leem assim, né? Uma tarde, sei lá. E é de propósito, porque ele é uma bolinha assim, com, sabe, assim, de canhão. Ele é um chumbinho, porque tem muita coisa ali dentro. É uma história de uma mãe e uma filha. A mãe é empregada doméstica, a filha é filha dela, que vai para a casa da patroa, enquanto a mãe está trabalhando, e a menina cresce ali dentro. Quando ela vê, ela saiu da infância para a juventude, para a vida adulta, dentro daquela casa. E então, a primeira parte é a filha que fala, na segunda parte é a mãe que fala, e na terceira parte, vocês precisam ver. Isso é verdade. A última parte vocês precisam ver. Vocês precisam ver quem é que conta essa história, porque narrador, aí falando de processo criativo, né? Narrador é uma coisa que me interessa muito, né? Eu gosto muito de trazer, tipo, quem conta essa história, né? Ela está na primeira pessoa, mas quem é que está falando? No Nada Digo de Ti, eu fiz uma brincadeira que o povo ficou, uau, é esse cara que está falando, é um fofoqueiro. No Solitária tem esses 3 momentos, e o último momento foi um debate se eu devia colocar aquelas vozes ali ou não, mas eu banquei, eu acho que funcionou. Porque é isso, né? É quem assume quem pula na frente e vai contar esse pedacinho dessa história. E essa história, o Solitária, ela me surpreende muito, porque eu pensei que esse tema do trabalho doméstico, que ele já tivesse assim muito explorado, né? Teve o Que Horas Ela Volta, tem outros livros que falam desse tema, mas quando ele foi lançado, muita gente leu, e principalmente as filhas das pessoas que são empregadas domésticas. E isso foi sensacional, porque elas dão o livro de presente para a mãe lê porque ele é pequeno. E porque ele retrata uma realidade muito delas, né? Isso é maravilhoso. Ele não foi um livro fácil, porque ele assim, foi lançado um pouquinho depois a gente está começando a sair da pandemia, então eu escrevi em plena pandemia. Então ele tem uma coisa assim de registrar aquele momento também, sobre algumas coisas muito dolorosas que a gente viu, né? Sobre quem tem direito à história, quem tem direito a se isolar, quem tem direito ao descanso, quem tem direito a se preservar de uma doença mortal, né? Eu tenho amigos que foram se isolar em suas propriedades, com empregados, no plural, né? Servidos. Aquilo me assustou, aquilo mostrou a nossa colonialidade. Aquele momento, para mim, foi um momento assim, uau, Brasil colônia, total, né? Porque as pessoas estavam em cárcere, o tanto de empregada doméstica pediu socorro, porque estava em cárcere privado. As primeiras vítimas da Covid foram empregadas domésticas nas grandes capitais. Por que será, não é não? Por que será? Então, ele tem esse quê de documento, que eu acho que dialoga muito com o fato de eu ser jornalista e ficar acompanhando as notícias, e aquilo me chocou. E eu achei que era hora da gente... Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Vamos trazer essa humanidade dessa personagem. Obrigada, Eliana. Muito obrigada, Conceição. Gente, nossa conversa está maravilhosa. Vai continuar sendo, mas a gente precisa terminar, né? Assim, pensando que tudo é continuidade, né? Que o que a gente tem falado aqui, o que a gente discutido aqui não termina nesse instante. Eu gostaria de agradecer a todas, todos e todos por estarem aqui, né? Agradecer a Fli Paracatu,
ao patrocinador Kim Ross, via Lei Rouanet do Ministério da Cultura, com apoio da Prefeitura Municipal de Paracatu, Paróquia Santo Antônio e Projeto Portinari. Queria agradecer também às intérpretes de Libras, Scarlett e Lohane, né, por traduzir nossas palavras. Agradecer a todo mundo, né, que está aqui. Agradecer a você, Conceição, né, a Eliana, né, por essas palavras, né, por essa aula, na verdade. Eu acho que está todo mundo aqui, ninguém saiu, ficou todo mundo aqui grudado. Vamos né? tirar uma foto, gente, peraí. A gente precisa fazer fotos, né, também. E lá fora. Pronto. Então, assim, a gente vai fazer uma foto à distância aqui, né, e depois a gente organiza lá fora, né, para os autógrafos, não é isso, Afonso? Lá fora, e a continuidade da nossa conversa. Mais alguma coisa? Ah, e logo mais, estão ligados na programação, não estão? Agora, a gente saindo, ninguém sai, que já vai vir o Miacouto, o Itamar e o Sérgio Abrantes aqui na mediação. Então, convido a vocês a continuarem sentados nos lugares que vocês estão para seguir uma nova conversa. É isso.